Procurando Dylan, temporada 2, episódio 2, gravando. No episódio 2, eu falei sobre Bob Dylan nos anos 65 e 66. Foi o ano em que ele fez com o The Band uma turnê em 66. Essa turnê foi gravada. Com essas imagens, o Bob Dylan fez o seu primeiro filme, um documentário que se chama Eat the Document, Coma o Documento. Na verdade, não é um documentário, é um documentário, porque as imagens são assim muito livres, eles são como as imagens da imaginação mesmo. São bem assim como as canções do Dylan, elas vão e voltam, como a gente pensa, é como se fosse o pensamento do Bob Dylan, lembrando como foi aquela viagem para ele. Bob Dylan, o Howard Hawks e Robert Robertson editaram as imagens filmadas pelo D.A. Pennebaker na turnê que fizeram em 66. O Pennebaker acompanhou o Bob Dylan nessa viagem para a Grã-Bretanha em 1966. Ele acompanhou e fez um filme dessa viagem. Ele fez um filme chamado Don't Look Back, que é um filme que o Bob Dylan não gostou. E eles pegaram essas imagens e fizeram um filme underground do jeito que o Bob Dylan queria fazer, do jeito que a memória dele reproduzia a viagem e documentava essa viagem. É um filme assim considerado do underground e é um filme de 1971. Da mesma maneira que o Don't Look Back, o Eat the Document também começa com a chegada de Dylan na Great Britain, né, na Grã-Bretanha, nessa turnê de 66, quando ele começa a usar os instrumentos elétricos e quando ele começa a gerar toda uma reação com o uso da eletricidade na música. Tudo isso foi já contado no podcast, no episódio 2. O Eat the Document, ele capta bem essa transformação do Bob Dylan e a transformação da plateia, que percebe que o Dylan mudou. Ele não é mais aquele cantor folk de protesto, ele começa a ser um popstar. O filme mostra essa transformação e mostra a percepção que as pessoas têm de que o Bob Dylan já é um outro tipo de músico. O Bob Dylan que aparece no Eat the Document é um Bob Dylan meio dark, assim, meio underground. Em Eat the Document também aparece uma conversa que aconteceu mesmo, né, entre o Dylan e o John Lennon num carro. Esse filme, ele, assim, teve uma distribuição bem reduzida. O Bob Dylan mostra, assim, uma visão dele mesmo sobre as cenas filmadas por outra pessoa, né, sobre o Pennebaker. É como se fosse um sonho dele, um documentário dele, como ele mesmo viu aquela viagem. E foi feito em 1971, depois, portanto, do acidente de motocicleta dele, e é o primeiro filme que ele teve. Ele sempre quis fazer esse documentário, esse Eat the Document. Tem um nome muito significativo, muito interessante, como documento, engula o documento. Essa conversa entre o Bob Dylan e o John Lennon, que foi gravada no carro, né? Ela foi uma conversa assim muito louca entre os dois, e uma conversa um pouco sem nexo e sem sentido, em que um tava num clima, o outro tava no outro, mas os dois também tentando brincar, ou com o documentário, ou com eles mesmos. O próprio Pennebaker falou em 1999 que eles tinham um relacionamento divertido, os dois, o Lennon
Lennon e o Dylan, que naquela cena em especial é como se eles estavam tentando inventar alguma coisa para ele, Pennebaker, que poderia ser divertida de algum modo, né? Mas de qualquer maneira eles estavam ensinando para eles mesmos, né? Que não era exatamente uma conversa, mas que o Bob Dylan estava tão dentro dele mesmo e num estado tão terrível depois de um tempo, né? Que o próprio Pennebaker achou que ele mesmo nem sabia, que o Bob Dylan nem sabia o que ele estava falando, né? Eu, na verdade, não sei se é bem assim. Eu acho que ele sabia muito bem o que ele estava falando, né? E nesse artigo que eu li, nesse site da internet, que é Ultimate Classic Rock, Bob Dylan, John Lennon, It the Document, tá dito que o John Lennon ficou aliviado que o It the Document nunca viu um lançamento oficial, né? Que o John Lennon não gostou, que não foi legal realmente essa conversa, né? Eu acho interessante. Saiu aí outro dia os ensaios daquele show que o Bob Dylan deu do MTV Unplugged, né? MTV acústico. Eu adoro os ensaios, as versões do bootlegs, tudo que não foi oficialmente lançado, as gravações não oficiais, eu gosto de ver. Eu acho às vezes mais interessantes até do que as oficiais. Eu acho divertido, acho que mostram bastante do processo de criação do artista, e quando aparecem coisas assim do Bob Dylan, eu adoro assistir. Então, por causa disso, esse documentário It the Document é muito bacana, e esse nome também é muito legal. No próximo episódio eu vou falar sobre outro filme do Bob Dylan, que é Pat Garrett e Billy the Kid. Até a próxima. Tchau!